Fred, bom dia Cássia, bom dia ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Bom dia, Milton. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes. Está Fred? aberta. Fala, Fred, Milton. posso fazer um parênteses? Deve. Passa um recado pro Ricardo que nem tudo que a gente pode, a gente deve. Aí, Ricardo, ele tá ouvindo aí, ó. É o seu Nem direito tudo de que a resposta. gente Mas pode. o que eu a posso gente e não deve. devo? Você pode ir com esse figurino num casamento, mas não sim. deve. Olha só, eu acho que quem for me convidar para um casamento é melhor se preparar. Me tira das fotos. O Milton tá pegando no pé desse figurino do Ricardo, hein, cara? Ó, eu já cortei o Nossa, rever, cabelo, hein? já cortei o cabelo, já cedi um pouco a Boa. pressão. Ô, Ricardo, mandar Hein? o gel que é bom, ninguém manda, né? Não manda. Só manda eu cortar o cabelo, fazer as pazes com o barbeiro de 3 em 3 meses, mas o gel não manda. E esse gel hoje tá no capricho do Milton aí, né? Que Tá, gel, ó. rapaz, não ver uso aqui. mais gel faz tempo. É, né? Ah, então é outro produto, mais sofisticado ainda. Vai saber Nada, ó. É a tiarinha do Milton. Tiarinha, É a né? tiara que segura tudo, é muito Dando- mais fácil. Botando ordem aí. Queria comentar com vocês hoje que está aberta a temporada de comemorações dos 30 anos da Rádio CBN. O aniversário mesmo é só lá no mês de outubro, né, Cássia e Milton? Mas a gente gosta de festa aqui, a gente já vai antecipando, já vai começando a celebração desde agora, desde junho. Uma série de reportagens, o Jornal da CBN começa a apresentar nessa semana. 2 reportagens por semana fazendo um histórico, revisitando aí a memória da CBN. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida agora há pouco. Eu tenho 6 anos, Ricardo Porto tem 10 anos de CBN, né, Ricardo? Quase 10 anos. O Bruno Teixeira é o nosso caçulinha, tem 6 meses. E o Reginaldo Pires aqui, o campeão, 25 anos de empresa já, nosso operador. E vocês, hein? Bom, vamos lá. Quando você propôs... Bom, eu comecei na CBN em dezembro de 1998. Quando você se referiu aí ao aniversário da CBN, lá em outubro, né? E a gente vai ter reportagens ao longo dos meses, aí até 1º de outubro, quando completaremos 30 anos, eu fiquei pensando assim, quem éramos há 30 anos? Naquele ano, vamos lembrar, o Papa João Paulo II visitou o Brasil, Ayrton Senna foi tricampeão de Fórmula 1, presidente do Brasil ainda era Fernando Collor, que seria empichado um ano depois. No meu caso, particularmente, recém-chegado a São Paulo, trabalhava na época como repórter da TV Globo. Quando a rádio era inaugurada, eu acabara de fazer ali 28 anos, assistia a MTV para ver videoclipe, jogava Super Nintendo para passar o tempo. Era Olha, mais ou menos isso que acontecia naquela época. E você, Cássia? Era uma guria de saia no joelho? Mais ou menos isso, viu, Milton? Nossa, eu tinha 13 anos quando a rádio foi criada, né? E os meus pais ouviam, as minhas tias ouviam. Era uma tradição ouvir CBN na minha casa, nas minhas 2 casas, né? Meus pais eram separados, então eu ficava um tempo na casa da minha mãe e um tempo na casa do meu pai. E foi uma alegria quando eu fui aprovada para o estágio na CBN, virei o orgulho da família. Nossa, você vai Mas trabalhar isso foi na em que CBN. ano? Nossa, Milton, foi mais ou menos quando você entrou, porque foi um Ah, pouquinho tá. depois Não de você, foi lá em a primeira 91. vez. Em 91 você não tinha idade Ah, para isso. não, tô falando quando Ah, meus pais ouviam. seu Quando a início na rádio foi CBN. criada há 30 anos, eu tinha 13. Ah, tá. Aí, alguns anos depois, na faculdade, aí eu fui aprovada para o estágio na CBN. E aí, nossa senhora, foi aquela alegria na família. As minhas tias ouviam o dia inteiro, meu pai ouvia. As pessoas ainda não tinham muito aquela dimensão do que era ao vivo, do que era gravado. Aí todo mundo ficava preocupado, porque, nossa, mas eu ouvi de madrugada, você estava falando, eu ouvi não sei que horas você estava falando, a que horas você Continua a trabalha. mesma coisa, por sinal, né? Desliga o rádio, tá a Cássia falando. Desliga o rádio, tá a Cássia falando. Era um barato, era muito legal. E eu tive 2 passagens por aqui, que eu voltei tem 4 anos e alguma coisinha. Porque eu não consegui ficar longe, viu? Muito gostoso trabalhar aqui. É muito gostoso por causa da filosofia da empresa, por causa dos colegas de trabalho. É um ambiente super saudável, faz a gente acordar essa hora e vir trabalhar feliz. Então, acho que a gente só tem a comemorar e eu fico muito, muito, muito contente de fazer parte dessa comemoração. quero contar que eu tinha 6 anos quando a CBN foi criada, mas a primeira memória que eu tenho da CBN, de ouvir a CBN, é quando eu ia, meu pai me levava para a escola cedinho, ali, 6, 7 da manhã, no rádio do carro,
Eu ouvindo aquela marca da CBN até hoje. Pam, 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 pam. E aquela marca já é a minha primeira memória. Memórias afetivas. Isso. Tchau, gente. Bom jornal. Valeu. Até já. Até daqui a pouquinho. CBN Primeiras Notícias está terminando. Fiquem com Milton Jung e Cássia Godoy. Bom dia para vocês. Até mais.